Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Hoje nós temos uma live muito bacana com o Edinho. Vamos falar sobre o brincar e sobre o afeto. Então, estou pelo meu Instagram e estou pelo Ciesp também. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Enquanto vocês vão entrando, vou esperando aqui o Edinho, um grande amigo meu, que nós vamos falar sobre brincar, sobre afeto, sobre educação infantil nesse tempo tão complicado que nós estamos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui pra gente poder entrar. Deixa eu só conectá-lo aqui. Não, ainda ele não conseguiu entrar. Então, vamos ver. Vamos ver, Edinho. Isso, vamos ver se ele já conseguiu entrar. E aí, ele pedindo a solicitação, a gente já conversa sobre educação infantil, afeto. Então, um papo bem gostoso aí, bem descontraído, né? Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Vamos entrando. Tudo bem? Estamos nesse tempo de isolamento social, com educação infantil, tantas angústias que nós temos passado, né? Então, vamos lá. O Edinho acho que não está conseguindo entrar. Vamos ver se ele consegue entrar pra gente bater esse papo. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Também não. Então, tem que ser... Ah, ele conseguiu aqui, peraí. Deu certo, hein? Pra gente poder conversar, ele tá entrando. E aí vamos falar sobre afeto. Olá, Edinho, tudo Olá, bem? como é que está? Tudo bem, Renata? Tudo bem? Prazer a gente ter esse bate-papo aqui tão gostoso pelo Ciesp. Prazer Tá é da com... gente. Tenha certeza que vamos desfrutar e degustar dessa prosa agora. Com É, certeza. vai ser uma prosa boa, né? Sobre o brincar e sobre o afeto, só pode dar coisa boa. Não está É erguendo. verdade, é verdade. Tá me Não é? ouvindo bem? Gente, vocês estão ouvindo Tô, bem? Tá tudo certinho? tá legal, tá legal. Estou ouvindo bem você? Ok? Legal. Tá. Gente, quem tá no meu Instagram para poder ver o Edinho tem que ir lá pro Ciesp, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho. Então vamos lá, né, Eu acho Edinho, que, falar sobre... Oi? viu, Renata? Tem muita gente perguntando por onde que entra. É arroba Ciesp, Ciesp com S, três Es. é Isso. Siesp. Ciesp. Isso. Tem três Es. Es. O Washington está querendo entrar aí. Responde para ele. Então, 3 vezes. Legal. Tamo Legal, junto né? aí, tamo junto. Agora, Então, se você vamos quiser, bater. dá o pontapé inicial, senão eu mando bala aqui. Então a gente. Vamos juntos, né? Vamos juntos, vamos Eu. juntos. Eu falei, eu já estou no Ciesp há bastante tempo, Edinho, desde 2004, que eu dou cursos pelo Nossa. Ciesp, bastante tempo. Também faço formação de professores, sou formada em educação física e o quanto o brincar e o afeto são tão importantes. E o que a gente percebe nesse tempo, né, de quarentena, Edinho, que eu tenho percebido que as crianças estão muito angustiadas por essa falta de brincar, mas brincar assim, num espaço mais livre, num espaço com os amigos, com essa interação. Você tem percebido isso também? Se apropriando dos espaços naturais, dos elementos naturais, realmente é uma carência. Recentemente estive fazendo... Aliás, antes de começar essa prosa aqui, eu gostaria de falar, já que nós vamos falar do brincar e do afeto, eu queria declamar aqui umas encrencas que eu escrevi aqui, umas encrencas não, umas palavras que eu escrevi. Vem pra rua, criançada, vem pra roda, vem brincar.
A infância não demora, logo, logo vai passar. Brincando também se aprende sem brincar, mas brincando é mais gostoso e mais fácil de guardar. Para a criança, o brincar é a sua razão de ser. O adulto que não brinca já não sabe mais viver. Vem para a rua! Vamos lá! Eu também É tenho isso sentido mesmo essa mesmo. angústia. Não, É rapaz, você isso sabe que mesmo. é, é, acho que hoje em dia, mais do que nunca, o vem para a rua e vem para a roda, vem brincar, é uma necessidade, né? Porque estamos todos confinados. Recentemente, que eu digo 1 mês atrás, fui fazer entregar um material para minha cunhada e as duas filhas dela, as minhas sobrinhas, estão também nesse processo, né? Uma com 13 e uma com 7 anos. Nossa, eu olhava para as duas gurias assim, pareciam dois passarinhos que estavam presos na gaiola. Uma tristeza, uma coisa assim, me cortou o coração. Eu te juro, eu saí de lá, a Camila e a Alice, é, elas queriam falar, era tanta coisa que elas queriam falar que elas não conseguiam falar. Então, é realmente isso que você colocou. Deve estar sendo muito angustiante, há uma necessidade premente de que elas criem algum espaço para brincar, e olha que a minha cunhada é professora, e tem toda uma preocupação com essa questão do aprender brincando e não brincar para aprender, né? E isso é muito legal, né? A gente percebe no convívio com as duas que o brincar está presente no dia a dia, mas estão tristes, né? Isso É, é angustiante mesmo. eu acho que você falou uma coisa tão importante que eu também falo, Edinho. A gente acaba usando o brincar muitas vezes sem um objetivo muito claro. E eu acho que você falou bem isso, né? A gente, através da brincadeira, a criança, ela não só aprende, quanto ela interage, ela passa a ter compartilhamentos, criticidade, desenvolvimento motor, cerebral. E às vezes a gente pensa que brincar por brincar, ela não vai te trazer nenhum benefício. Então eu sempre falo, né, que as crianças têm que ter dois momentos do brincar. Tem que ter um momento livre, sim, porque a criança precisa desse momento livre, mas também dentro da escola a gente tem que pôr o brincar com objetivos pré-determinados. Porque senão é o que você acabou de falar, fica o brincar por brincar sem esse objetivo. E quando a gente fala do brincar, as pessoas falando, a gente não leva a sério, e tem que levar a sério, né, Edinho? O brincar. Muito. O quanto o brincar desenvolve áreas. Eu falo do cérebro porque trabalho com neurociência, Edinho, então eu sou apaixonada pela neurociência. Você Eu vai ver, imagino. eu vou falar do brincar e vou falar os benefícios do brincar no cérebro. Porque as pessoas acham que as crianças estão brincando. E às vezes eu encontro, né, na escola, quanto coordenadora, tudo, alguns pais falam assim: ah, meu filho vai para a escola só para brincar. Eu falo, gente, que bom que ele vai para a escola só para brincar. Que sorte que essa escola tem essa preocupação, porque eu também sou partidário disso. Quanto mais espaço de brincar livremente, porque a partir da psicogênese é esse brincar livremente que é importante. Os benefícios são consequências desse brincar livremente. É claro que na escola, embora a educação infantil, na realidade, nem deveria ser chamado de escola, né? Foi em função de um processo para poder receber verba tal. Aliás, nem deveria ser chamada educação, deveria ser um espaço onde se aprende se brincando. É claro que tem toda aí a sociedade, um dos mais recentes trabalhos apresentado sobre essa importância do brincar, traz exatamente uma reflexão nesse sentido, que pais e alguns estudiosos dizem: se vai na educação infantil para brincar, por que, que é tão caro? Por que, que eu vou pagar tão caro? Porque o brincar é muito sério. É isso mesmo, Edinha. Eu falo, o brincar ele é muito sério. E você falando dos estudos, eu não sei se você viu esse estudo, mas foi feito um estudo que crianças que não brincam,
ou são raramente tocadas na educação infantil, eles têm um prejuízo de 20 a 30% de, a gente chama de reserva cognitiva no cérebro. Então, olha a importância desse brincar. E o brincar tem toda a relação com o afeto, né, Edinho? Porque quando eu brinco, eu brigo com o meu amigo, né? Eu disputo o brinquedo, eu compartilho, eu divido e eu faço até mesmo divisão de papéis. Então, eu sou a mamãe, você é o filhinho, tem a comidinha. Então, essa divisão de papéis, ela é muito essencial até para a questão do futuro de linguagem. Eu estava vendo um estudo, Edinho, que as crianças que têm problemas, eu até escrevi um livro sobre isso, problemas na alfabetização, 70% são falhas na educação infantil por falta de percepção tátil. É um número muito alto. Caraca! É altíssimo isso. Eu fico imaginando esse problema que você acabou de falar em relação a outros países como os Estados Unidos, onde o toque efetivamente não é tão permitido, né? Eu lembro que numa oportunidade, aliás, você falou desse estudo aí, né, sobre o recente sobre o toque e tal. O Paulo, que é lá da USP, um professor de, eu acho que de Stanford, ele diz o seguinte: na última pesquisa que ele fez, e ele é uma referência, ele diz assim que o aprendizado prático amplia em 30% a retenção do conteúdo teórico. Olha só, você imagina se uma criança em fase de desenvolvimento não brincar, não tiver esse espaço do brincar livre, o quanto ela está perdendo, porque na realidade, quando ela está brincando livremente, ela está praticando todas essas valências que você acabou de colocar e que são fundamentais. Eu costumo dizer, é no brinquedo, pelo brinquedo, que a criança cresce e se desenvolve. É uma perspectiva que às vezes parece muito purista ou muito romântica, mas eu parto de mim, o quanto eu tive a oportunidade de brincar. Aliás, vou tomar a liberdade, já que nós vamos falar em brincar e afeto, dá só uma olhada nas coisas que eu coloquei aqui. Se alguma coisa dessa te lembra a sua infância, se algum brinquedo desse você teve oportunidade de brincar, porque eu recentemente algumas professoras, eu tive ministrando curso e professoras não sabiam nem como brincar com o mané gostoso. Não sei se você brincou com o mané gostoso. Brinquei, sabe? Muito. Meus pais compravam na feira isso. Na realidade, eu tenho aqui um que eles chamam de, a gente conhece no Brasil como mula manca, mas na realidade esse aqui é um cachorrinho manco, que além do brinquedo tem também essa questão da relação afetiva com o animal. Oi, tudo bem? Alô? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, eu trouxe e deixei aqui, coloquei aqui alguns brinquedos, algumas coisas, para que a gente possa estabelecer dentro desse brincar a riqueza que tem, por exemplo, uma peteca. A riqueza que tem um João Bobo, esse é um João Bobo estilizado do mestre Jim lá do Ceará, né? O João Bobo tem essa perspectiva de que não cai nunca. O quanto de interdependência digital que você pode brincar com um brinquedinho desse aqui, um simples brinquedinho desse, um cachorrinho. Olha só, uma riqueza enorme de brincar e de brinquedos que, infelizmente, em alguns momentos, a gente percebe que está sendo deixado para trás. Eu não sei se você concorda com essa questão de que, em determinados momentos, os brinquedos efetivamente ficam de lado. Olha aqui esses brinquedos. Carrinho de rolemã. Que delícia! Dá uma olhada num patinete. Dá uma olhada nesse cavalinho. Deixa eu mostrar o cavalinho aqui. Né? Quantas pessoas não brincaram num cavalinho como esse? Bike, e tem alguma relação afetiva? Quem não lembra da sua primeira bike? Essa aqui é uma moderna, sem pedal, que é para facilitar o aprendizado, né? Já que nós estamos falando. Você estabelece relações com esses brinquedos, e aquilo que você falou, a hora que você for abordar essas questões relacionadas do ponto de vista cerebral, que é a praia que você falou que você adora, olha as conexões que nós temos para fazer com aqueles cavalinhos de pau, né? Ou seja, você imagina
um espaço dentro da escola onde esses brinquedos estão ali dispostos para que a criança brinque livremente. Aí a gente vê, nessa última pesquisa, o pessoal questionando. É muito legal, Edinho, você mostrar esses brinquedos, porque assim, as pessoas muitas vezes não dão valor aos brinquedos mais simples. E a criança, ela dá esse valor ao brinquedo simples. Então, quando você coloca esse brinquedo do João Bobo, né? Esse brinquedo que a gente aperta, ele vai girando, ou um ioiô, olha quanto brinquedo. A peteca, a gente desenvolve, não é só o brincar, a gente desenvolve equilíbrio, coordenação motora, percepção visual. Então, às vezes, a simplicidade de um brinquedo, ela tá nessas pequenas coisas, como você colocou. O quanto uma peteca pode ser muito importante para as crianças. Eu coordeno uma escola e foi muito legal que o ano passado, os alunos do Fund 2, Edinho, você falou da peteca, eu lembrei disso. Os alunos do Fund 2, eles começaram a pegar papelzinho aquele papel alumínio de lanche e fazer de bolinha, né? E fazer de bola dentro do lanche. E aí, o que aconteceu? Eu tinha, por um acaso, eu falei para eles, eu posso comprar alguns brinquedos para vocês? E eles, não, professora, pode. E eu comprei peteca. Edinho, se você visse as crianças de 8º ano no intervalo, se tiver professora aí, sabe o que eu tô falando. Eles passavam, eu falava assim, as petecas ficam comigo, porque senão eles iam acabar. Então, eles deviam do lanche, passavam na minha sala e falavam assim, professora Renata, a peteca. Eu dava a peteca e depois eles brincavam. Gente, nós estamos falando de crianças de 13 anos. Então, às vezes, as crianças não brincam porque nós adultos não damos a possibilidade dessa criança do brincar, de poder estar. E aí eles formavam, Edinho, rodas. Tinha a roda dos meninos no pátio, 8º ano, eu acho o máximo. E a roda das meninas. Então eu tive que comprar 2 petecas. Mas o que foi? Que custo a escola teve em comprar petecas? Nenhum. Porque é muito mais barato do que comprar qualquer outro brinquedo tecnológico com todos os equipamentos. E eles se divertiram o ano inteiro com a peteca. E olha a riqueza de detalhes da peteca. Algo simples. Na China se pratica a peteca há mais de 800 anos. E eles jogavam para se aquecer no inverno. Embora muitos reivindiquem de origem brasileira, e eu acredito que sim, porque a palavra, pelo menos peteca no Brasil, vem do tupi, P, apóstolo, PT, apóstolo K, com K, que significa bater, em tupi-guarani significa bater com as mãos. Olha o trabalho de coordenação óculo-visual, visomotora, como alguns autores falam, tão importante para a vida toda, não apenas no desenvolvimento, não, para a vida inteira. A coordenação visomotora, óculo-manual, será importante para o ser humano. Então, a gente vê, é muito simples. Agora, quando alguém questiona que esse brincar simples é caro, eles têm que entender que por trás desse brincar existe muito estudo, muita pesquisa, né? E nada contra utilizar o brinquedo ou o brincar como objeto pedagógico. Quiçá, né, utilize mais esses brinquedos, mas que não esqueçam esse espaço do brincar livre, porque eu sempre ouço criança dizendo, professora, agora que eu terminei a atividade, eu posso brincar? Ou seja, às vezes a professora elabora uma atividade super legal, achando que está indo ao encontro das crianças, aos anseios das crianças, e não é muito bem aquilo que elas querem. Agora, é como você disse no início, temos que dividir esses espaços com as linguagens importantes a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas, mas não esquecer dos espaços livres e principalmente dos espaços que utilizem dos elementos naturais. Eu acho isso fantástico e é nessa perspectiva que a gente vem efetivamente pautando o nosso trabalho com relação ao brincar. A minha formação é educação física, né?
as especializações na área de esportes, na área da animação sociocultural, na área da recreação, né? Voleibol, futebol, ginástica de academia, mas enveredei muito mais por essa área da recreação, do lazer, e mais, né, nos últimos 10 anos, em relação, nos últimos 10 não, nos últimos 20 anos, as cantigas de roda. Por isso que eu comecei com a poesia, que na realidade a gente transformou numa música. Vamos soltar só um pedacinho dessa música, a gente vai proseando e colocar ela de fundo. A música deixa eu só Vem falar, Brincar, dois Edinho, pontos, as pessoas estão lúdico. perguntando, para poder ver nós dois, vocês precisam estar no Instagram do Ciesp. Senão as pessoas acabam não conseguindo, que tem algumas pessoas perguntando. Então precisa migrar lá pro Ciesp para poder ver, para poder ouvir, tá bom? @SIEEESP. Ciesp com 3 Es. Um pouquinho mais alto, Renato. Tá? Olha só, vamos ver se essa música aí, se você consegue ouvir legal. Tá ouvindo bem a música? Tá, tranquilo. Vem pra rua, criançada, vem pra roda, vem brincar. A infância não demora, logo, logo vai passar. De novo. Vem pra rua, criançada, vem pra roda, vem brincar. A infância não demora, logo, logo vai passar. Brincando também se aprende, se aprende sem brincar. Mas brincando é mais gostoso e mais fácil de guardar. Vem pra rua, criançada, vem pra roda, vem brincar. A infância não demora, logo, logo vai passar. Brinca, criança, o brincar é sua razão de ser. O adulto que não brinca já não sabe mais viver. E vem pra rua, criançada, vem pra roda, vem brincar. A infância não demora, logo, logo vai passar. Pra criar é liberdade, dá asas pra fantasia e com criatividade enche a vida de alegria. Vamos lá, Renato, só corta a música. Aí, ó, vai aí a nossa homenagem às crianças do planeta Terra e às crianças que habitam os adultos do planeta Terra. Eu costumo dizer, um dos magos do brincar, do entretenimento, eu considero o Walt Disney. Ele conseguiu transformar na prática todas as impulsões primárias do lúdico, né? E ele nunca diz que o que ele faz é para criança. Ele diz que é para o infante. Aliás, ele nunca diz que é para o infantil, que é para... Não, ele diz assim, é para a criança que tem dentro do ser humano. E todos nós temos uma criança. Desculpa aí, mas já que o tema era brincar e afetividade, essa música é efetivamente para mim, quando a gente finaliza, o brincar é liberdade, dá asas para fantasia e com criatividade enche a vida de alegria. É a síntese, né, do lúdico, é a síntese do brincar que a gente quer para as nossas crianças do planeta. É verdade. E, Edinho, eu não sei vocês, gente, mas enquanto você estava cantando, eu lembrei da minha infância, Edinho. Né? Cara, assim, me reportou meus avós cantando, a questão da brincadeira bem da infância mesmo, de pé no chão, de terra. Algumas pessoas colocaram sobre festa junina, né? Que a gente está numa época
Eu falo que junho é uma época tão gostosa de festas juninas e pelo fato da gente estar em isolamento social, a gente consegue não ter. E aí, uma frase que você cantou e que me marcou aí, que eu peguei muito, que é assim, vou resumir com as minhas palavras, eu não sei a Claro. cantiga, mas que a gente tem que ser um eterno brincante, que mesmo que quando a gente é adulto, essas brincadeiras, né, elas têm que estar internalizadas, porque quanto mais a gente cresce, eu sinto, Edinho, que as pessoas têm vergonha de brincar com as crianças. E aí, brincar mesmo, que eu falo, sentar no chão. E muito engraçado que você estava falando, eu lembrei muito mesmo dessa minha infância, porque quando eu comecei a dar aula, Edinho, eu tinha 14 anos, e eu peguei uma turma de maternal, assim, muito difícil. Uma turma que choravam demais. E intuitivamente, sem saber do poder do brincar, eu comecei a brincar com eles. Brincar mesmo, com brincadeiras que eu tinha aprendido na minha infância. E deu muito certo. Tanto que depois que eu acabei, eu fiz o magistério, eu falei que eu não ia fazer educação, eu não ia fazer pedagogia. Eu fui fazer muito tempo depois. Eu fui fazer educação física. Porque esse brincar começou a me proporcionar uma alegria muito grande, né? Eu ficava alegre de poder brincar com os meus alunos. Então, essa sua fala aí que você canta nesse trechinho, não lembro exatamente qual era a frase, mas era mais ou menos isso, né? Para a Que a gente... criança, o brincar é sua razão de ser. O adulto que não brinca já não sabe mais viver. Isso, É essa nessa, frase é isso aí. que É. eu vou levar para minha vida, Edinho. O adulto que, como que é? O O adulto que não adulto que não brinca brinca já não sabe mais viver. já não sabe mais viver. Gente, guardem essa frase para sempre na vida de vocês. Porque o brincar, e é engraçado, né, Dinho, que assim, a gente fala do meio social e da afetividade. O nosso cérebro, ele aprende através da afetividade e a gente aprende do social. Então, as memórias, memórias corporais, memórias auditivas, memórias de percepção, vem muito dessa fase. Tanto que quando você estava cantando, eu lembrei da minha infância, de brincar na rua. E nós não tínhamos nenhum tipo de material. Então, assim, olha quantas memórias são importantes nessa construção. Então, quando você cantou e quando você mostrou todos aqueles brinquedos, me deu uma inveja tão boa de você, Edinho. Que legal! Essa é a inveja que nós precisamos ter dos outros, Uma de inveja construir tão uma boa, coisa porque eu legal. senti saudade da minha casa quando minhas filhas eram pequenas, repletas de brinquedos e de garrafas plásticas. Hoje elas já são moças e não tem mais isso. Mas esse colorido todo que você mostrou, a bola, eu estava olhando aqui, né? O cavalinho, a bicicleta, os arcos, que são os bambolês. Gente, são coisas simples e Simples. que a criança, ela aprende demais. Porque dentro de um bambolê, quanto que a criança não precisa de equilíbrio e organização corporal para poder equilibrar o bambolê, né? Seja no braço, seja na cintura, seja no pé, seja para pular dentro e fora. É o que você falou, as pessoas não levam a sério o quanto o brincar ele é importante. Então, assim, a sua frase vai ficar para mim, para minha vida. E quando você disse que com 14 anos você pegou uma turma do maternal, né? Não, Maternal, maternal. maternal, que choravam É, demais. e que você gosta de brincar. Eu fiz um curso há muitos anos atrás com um professor argentino, Juan Carlos Cutreira, e ele trouxe uma frase que é assim, eu praticava essa frase ao menos, sem a menor intenção de que era aquilo que estava acontecendo. Ele diz assim, já que nós estamos falando de afeto, quer pescar uma criança? Coloque o coração no anzol. Olha só, todas as vezes que você passar, onde tiver criança, se você levar o brincar, e dentro desse brincar, eu comparo assim, o lúdico está para o brincar como o amor está para a vida. Né? Ou seja, o lúdico é o coração do brincar, essa questão do livremente, do espontaneamente. Né? E está também para o lazer, está para a recreação como o amor está para a vida. Né? Se nós não tivermos amor, efetivamente, a nossa vida acaba perdendo o sentido. Então, quando ele diz,
Quer pescar uma criança? Coloque o coração no anzol, brinque com ela. Se você começar a brincar, por mais tímida que ela for, ela vai ficar na dela, mas dali a pouco, a hora que ela se solta, ela vem para você. Então, às vezes, eu vou visitar alguém, e quando eu vou com a minha esposa, é legal, porque eu deixo a minha esposa conversando com os adultos, e se tem criança, eu já entro no universo da criança para explorar. Gandhi tem uma frase que é muito, muito legal. Hoje eu estava até dando uma espiada, e ele disse assim, o melhor professor, uma criança. Cara, isso é espetacular. O melhor professor é uma criança. A criança é o ser mais... E aí tem uma frase que eu anotei aqui do José Ângelo Gaiarsa. A criança é o ser mais oprimido do universo. Olha só que negócio, né? Que sério, né? Uma Ele era frase séria isso. seríssimo. Ele era médico, psiquiatra, mas também fez educação física. E ele traz essa reflexão exatamente no livro que ele escreveu, que se chama Minha Querida Mãe. Né? E aí, se você começar a perceber, em todos os lugares a gente vê assim, uma mecha de que é educativo, como se educativo fosse a solução do problema. Mas brincar, eu vivo dizendo, o que queremos ensinar com o brincar, se ele já o é naturalmente pedagógico? Deixe um bambolê, deixe as coisas, qualquer coisa que você deixar, a criança efetivamente vai fazer misérias com aquilo. Vai fazer coisas que a gente não jamais iria imaginar que poderia ser feito. E hoje eu estava lendo um capítulo do professor João da Silva Amado, que era do Instituto de Educação da Universidade de Coimbra, e ele escreveu um artigo pequeno num livro chamado A Casa do João, e lá tem um verso do Fernando Pessoa, e ele diz assim, grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Então, olha só, olha Maravilhoso. a E é afetividade engraçado, nesse né, processo. Edinho? Porque as pessoas, as crianças, elas já começam a interagir com o adulto já aos 2 meses. Aos 2 meses, ela já consegue enxergar e responder ao social. Então, ou seja, a criança ela já nasce com aquilo. É lógico que ela vai ser desenvolvida, mas ela responde. Na hora que você falou, resgata a criança pelo coração, né? Vamos pegar o anzol e resgatar a criança O pelo coração no coração. sentido de carinho, afeto, né? E as pessoas acham que o afeto é sentar com a criança no colo, beijar, e não é isso, gente. O afeto é outra coisa. Às vezes eu escuto assim, Edinho, nossa, aquela professora de educação infantil, ela é tão afetuosa. Mas afetuosa em que sentido? Que fica beijando, abraçando, grudando e falando, ai, que lindo o seu cabelo. Não é esse o Não, afeto. é verdade. Né? O afeto é você ter um olhar, valorizar a escuta dessa criança, é ter um olhar para quando ela estiver brincando e você saber. Eu falo que assim, a criança não precisa de brinquedos caros, ela precisa de um adulto que medie essa brincadeira, que estimule essa brincadeira. Então, é engraçado que as crianças pequenas pegam panelas, começam a fazer, né, quanto tambor. Aí a mãe vai lá e fala assim, nossa, não, ele vai adorar, vou comprar uma bateria. Não, gente, não é a bateria que a criança quer. A criança quer a caixa do brinquedo. Ela não quer o brinquedo que está ali dentro. Verdade. E você está falando disso, gente. Eu vi há um tempo atrás, Edinho, e me marcou demais esse fato. A minha filha, quando ela era menorzinha, isso já não faz muito tempo, há uns 3 anos, ela parou em frente à televisão e ela estava assistindo uma youtuber. Ela tinha acho que uns 8, 9 anos. E aí me chamou a atenção. E olha como brincar é muito sério. Muito sério. E o poder do brinquedo é muito sério, Edinho. Me chamou a atenção porque eu ouvia apenas, né? Eu passando naquela correria toda de escola que a gente tem. E eu parei para assistir um dia com ela. Era uma youtuber que ela não mostrava o rosto dela. Ela mostrava apenas as mãos e abrir brinquedos. E brinquedos caríssimos. Edinho, aquilo me cortou o coração e me senti uma péssima mãe. Porque eu falei, meu Deus, olha a gravidade.
a minha filha, quanto todas as outras crianças, estavam se divertindo vendo o outro abrir um brinquedo. Isso é muito sério, né? Então, percebam, gente, que quando a gente está falando do brincar, do afeto, tá tudo tão envolvido aqui, né? As É, memórias, nossas memórias de infância. Tanto que é tão engraçado porque, assim, quando a gente se torna adulto, né, e entra numa fase, por exemplo, se tem uma pessoa que tem mal de Alzheimer, qual é a última memória que ela perde? É a memória de infância. Para vocês verem o quanto é importante a memória mesmo desse social, de brincar com a criança, de sentar. Eu falo que todos os pais teriam, Edinho, que ensinar as suas brincadeiras de crianças para os filhos. no Se eles mínimo. parassem 20 minutos para ensinar os seus filhos a brincar de como eles brincavam. Não estou falando, gente, todo mundo que me conhece sabe, não estou falando para a gente descartar a tecnologia de forma Ah, nenhuma. concordo Porque olha contigo. quanto é bom aqui, né, Edinho? Nós conversando. Não, Estamos conversando. Mas é isso, né, Edinho? É realmente sentar no chão, é brincar, é transformar, que nem você falou das cantigas de roda. Gente, as crianças não sabem mais cantar. Põe elas para é, cantar, e olha a né? importância das cantigas de rodas, não só dentro do processo de memória, como da cultura da infância, né? Mas para que ela grave, tenha a questão da fonética, a questão da Sim, sonoridade, a questão do ritmo, a questão de gravar, de estruturar, né, melodicamente, né, desenvolvimento, bater numa panela contribui para o desenvolvimento da estrutura melódica da criança, né? E às vezes você vai lá, não bate na panela. Olha, você falou nesse lance de memória afetiva, você falou da sua filha. Hoje aconteceu um fato inusitado, por duas razões. Primeiro, eu nunca vi ninguém jogar fora um carrinho de rolemã, de rolimã. é verdade. Você está entendendo? Eu tenho os meus, jamais jogarei, vou guardar. Pretendo fazer um centro de brinquedos, uma exposição interativa, alguma coisa assim, mas não jogarei fora. E o meu filho foi com a minha esposa, como nós estamos em isolamento social e não tinha quase mais o que comer, foram até o supermercado que, né, com todo cuidado, 7 horas da manhã, abre o supermercado, já está lá, para não ter ninguém, segunda-feira que é o dia que menos o pessoal vai, tudo aquilo. Ele passa na rua, na volta, e não é que tinham jogado no lixo um carrinho de rolimã. Rapaz, Hoje, hoje cedo, a hora que ele viu o carrinho de rolimã, ele parou o carro e falou assim: papai vai gostar disso. Foi, parou, deu ré no carro, foi lá, pegou o carrinho de rolimã, colocou no carro e trouxe. Você não imagina a minha alegria, por dois imagino. fatores. Né? Primeiro, de ver o meu filho se preocupar com essa questão de saber. Ele já brincou muito de carrinho de rolimã no corredor de casa, na sala de casa, aonde tem espaço em casa, a gente brinca. E esse carrinho de rolimã que a gente tem aqui é com roda de patins. Então você pode andar no porcelanato, no assoalho. E esse carrinho que ele pegou é de rolimã mesmo, é um baita de uma rolimã. Eu falei, cara, que negócio espetacular que aconteceu. Olha só, eu jamais vou esquecer disso. Isso tem a ver com a infância, com o nosso brincar na infância, o meu e dele entender o quanto eu curto o brinquedo, né? E ele está atuando na área da tecnologia, ele está estudando na Unicamp, se formando na Unicamp, em sistemas de informação e TI, né? Então é uma área assim, você imagina se ele não gosta dos jogos eletrônicos, de FIFA, ele gosta. Mas se eu chegar e falar assim, Juninho, vamos bater uma bola, larga tudo que está fazendo e vamos bater bola. Você está entendendo? Juninho, vamos É, andar. Você está entendendo? Então, quer que mostre o que? O carrinho de rolimã? eles estão pedindo para mostrar aqui. Mostrar? Renato, pega lá o carrinho de rolimã. Ele está ali fora. O Juninho colocou ali perto da torneira. Ele vai pegar. Você precisa ver o tamanho do carrinho de rolimã, as rolimã, o ferro que tem o carrinho de rolimã. Eu até ia pegar, mas não achei que o pessoal fosse se interessar. Não, o pessoal está pedindo aqui. E é um carrinho de rolimã para descer a Serra de Santos, porque ele foi feito com uma bitola larga, assim, de eixo, que aquele carrinho não tomba nunca. Você está E, entendendo? e é engraçado, né, Edinho? Gente, um carrinho de rolimã,
para você andar, você tem aspectos até da física. Cara, olha só, Gente, a né? E as pessoas coordenação falam, tô motora, brincando. olha, você pode, se você anda sentado, você anda de joelho, você anda sozinho, você precisa, às vezes você pode andar dois, você precisa de um outro menino, como diz ali de Ortega, né? O melhor para um menino é outro menino. Para andar de carrinho de rolemã gostoso é quando alguém está te empurrando, então você dá uma volta com alguém te empurrando, depois você empurra o outro. Olha a troca que tem dentro desse contexto do carrinho de rolemã. A questão da física que você falou, A se quiser física. trabalhar essa questão da área do carrinho de rolimã, né, da questão da fricção da roda, se coloca óleo, vai mais rápido, não vai. Então, são detalhes que eu falo assim, poxa vida, o brincar é naturalmente pedagógico. O que queremos ensinar com ele, né? É claro, precisamos sim, como você falou que precisa do professor, não sei se eu não me recordo se é Vygotsky ou Valon que fala da zona proximal de desenvolvimento, Vygotsky. Vygotsky, né? Vygotsky. Ou seja, você está lá, ele tem todo o conhecimento que ele tem, mas se ele está tendo alguma dificuldade, você pode contribuir para ampliar isso, é o seu papel. O Paulo Freire chama de mediatizador do processo, né? É. Então, é por aí. Então, eu falo, brincar, o que queremos ensinar com o brincar, se ele já o é naturalmente pedagógico, né? É Aí, verdade. O Juninho chegando aqui com o carrinho, deixa eu mostrar aqui o Juninho, que olha o tamanho do Juninho, né? Dá uma olhada. Eu Tamanho do Juninho. imagino ele com o carrinho. 22 anos. Agora, você olha só, o Juninho, fica ali, Juninho, para mostrar o carrinho. O Juninho tem 1,86 m, né? O Juninho tem 1,86 m. Dá uma olhada aonde bate o carrinho nele. Nossa, estava no Acima, lixo. no lixo. Dá uma olhada no carrinho. Olha o tamanho dos eixos do carrinho. E esse eixo é de ferro. Os caras soldaram a rolimã aqui no ferro. Dá uma olhada nisso. Olha, eles soldaram ali a rolimã. Então, é um carrinho enorme. E jogaram na rua. Você está entendendo? É, Você imagina eu se acho eu... que, Edinho, as pessoas, eu não sei você, mas eu queria tanto que as pessoas acabassem esse isolamento social de uma forma tão diferente e não valorizam o que nós estamos falando da simplicidade dos brinquedos. Então, assim, gente, e não é nenhuma simplicidade, né? Porque é um Não, brinquedo que demanda muito tempo para ser feito e tem toda uma organização. De verdade, eu nunca andei com carrinho de rolimã. Até mesmo porque era muito difícil, né? A gente falava assim, nossa, é menina, não pode andar, aquela coisa toda. Mas mas eu... brincava na rua, descalça, vinha machucada, caía de bicicleta. Hoje as crianças, Edinho, não podem cair. E me preocupa muito, porque assim, às vezes a criança raspa um pedacinho do pé. É feito. Olha ele lá, olha, gente, que legal. Olha só, uma perna, eu posso pedir para caminhar com a outra perna, eu tenho que me equilibrar. Olha quantas possibilidades eu tenho com um simples carrinho de rolimã. Você está entendendo? Simples. Eu posso sentar, e nós vamos marcar um dia e eu vou levar esse carrinho para você dar uma volta nele. Por favor, hein? Eu Olha. posso andar com a mão, ó. Tá entendendo? E algumas pessoas estão falando aqui, a gente não podia cair, nós, né? Acho que você também, tanto quanto eu, até mais, Edinho. Eu brincava na rua, chegava toda esfolada, joelho, cotovelo, caía de bicicleta. Hoje as crianças não têm oportunidade de cair. E às vezes o que eu sinto, Edinho, quando as crianças caem, elas não sabem nem se proteger colocando as mãos para não bater a cabeça. Elas caem, parece uma molinha, né? Bum! Não é assim? É verdade. Você sabe que Elas não sabem se proteger com cair. E eu falo sempre, gente, tropeçou. Eu lembro que meu pai falava assim, se você tropeçar, cair, põe a mão, porque a cabeça você protege. Não, A gente voltava toda esfolada, né? Tenho marcas no meu joelho até hoje de ter caído de então, bicicleta. e esse E hoje brincar... as crianças vão andar de bicicleta. Não que não precisem, né, gente? Por favor. Mas assim, capacete, cotoveleira, joelheira, tudo isso
Então, gente, as crianças precisam cair, né? Como dizia meu pai, sem imunidade. Né? Lógico, dentro do contexto. Você não vai deixar a criança brincar num lugar que vai ser perigoso. Claro, claro. Mas as crianças precisam brincar, então, que nem você mostrou aqui o carrinho de rolimã. Gente, que delícia! Ninguém vai colocar a criança para dançar, descer numa ladeira perigosa. Eu Mas. costumo dizer, eu tive a oportunidade de ser diretor de esporte do Esporte Clube Banespa em São Paulo, e nessa oportunidade tinha um profissional que foi trabalhar conosco lá e a gente fez uma Olimpíada Lúdica, Ai, que onde a delícia! perspectiva era toda de coisas muito simples, muito práticas, todo mundo participava, todo mundo pontuava. E eu sonho, e eu sei que em alguns lugares que eu já passei ministrando cursos, porque eu falo, eu sou um privilegiado, mais de 1.500 cursos em cidades de 24 estados brasileiros. Então, é muito legal porque você tem um raio-x do Brasil, você conhece as realidades e você tem essa oportunidade de estar compartilhando. Eu já sei que pessoas já fizeram tipo Fórmula 1, circuito, tem o circuito de Fórmula 1, vamos fazer de carrinho de rolimã. Eu sempre falo, olha, gente, explora isso, faz uma Olimpíada de, por exemplo, de biboquê. Aí não precisa fazer o biboquê mais difícil, o biboquê com uma lata, com uma garrafa você Uma faz. garrafa Fa plástica. uma coisa muito simples. Faz a parte de ginástica olímpica, vê quantas pessoas, quanto tempo leva para fazer parar, por exemplo, assim tá, só um segundinho. Eu já leio. Quanto tempo leva para segurar aqui? Quais são as manobras que consegue fazer com esse mané gostoso? Você está entendendo? Fazer ele ficar nesse sentido. Ou seja, um freestyle, né? Quais as manobras legais? Porque tem criança, professor, que não sabia que era assim que brincava com isso. Ou seja, não é saudosismo, é que esses brinquedos são interativos. Para eles funcionarem, você tem que interagir. Primeiro aspecto. Segundo, foram brinquedos que foram chamas de muitas pessoas lá no passado. O Suassuna tem uma frase legal, não me recordo agora, falou assim: não é saudosismo, não é querer ter aula da saudade, ficar pensando no passado, não. Mas as chamas que alimentaram, né, aquele povo, trazer para cá. E a riqueza de movimento, de criatividade que possibilita, de interação com o outro que possibilita, é legal. E com relação às cantigas de roda, Renata, tem algo que essa semana me emocionou. Tem o Alan Way, é um garoto que hoje deve estar com uns 22 anos, de Porto Alegre. E há muitos anos atrás, o pai dele, Altamiro, eu fui ministrar um curso na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e marquei com ele no aeroporto da gente dar um dedo de prosa, já que eu ia ficar só 1 hora no aeroporto esperando meu outro voo. E ele foi lá. E eu dei um CD para ele. E o Alan era criança, tinha 5, 6 anos, 4, 5 anos. E agora o Alan se tornou um garoto, tocando música no terceiro CD, quando eu fiquei sabendo que ele tocava bandolim, que ele tocava cavaquinho, violão. Eu convidei para tocar em 2 músicas, se eu não me engano, no terceiro CD que acabamos de gravar. E aí o Alan me manda uma mensagem essa semana falando assim: o seu CD fez parte... Como é que foi mesmo, Renata? Seu CD fez parte da minha infância. Mas a frase que ele usou foi uma frase melhor elaborada que a minha. Aliás, o seu CD fez parte do repertório da minha infância. E Que agora tem legal. alguém que mandou aqui. Edinho, estão fazendo algumas perguntas aqui. Graziele, de 9 anos, que o pai fez um carrinho de rolimã. Uma Eu guria vi. espetacular. Gente, deixa eu só falar. A live fica gravada e vai para o YouTube do Ciesp, tá? Então, essa live vai ficar gravada. Aí vocês A música curtam número lá, se 6 do primeiro inscrevam no CD, canal do do Ciesp, porque a live vai ficar Sonho de gravada Menino. lá, tá bom? Nós E já aí estamos tem algumas. encerrando? Oi? Nós já estamos encerrando, não? Faltam uns 5 minutinhos, senão a Cinco gente não minutos? consegue deixar gravado. Tá, eu Então, queria então. É possível encerrar com uma música? lógico, Que ai que 2 delícia. minutos. Eu queria Eu passar essa só música.
Deixa eu só diga. ver aqui, Edinho, se tem mais algumas perguntas aqui. Só o pessoal... Deixa eu ver aqui, pera um Que essa pouquinho. música são 2 minutos. Enquanto você vê, eu solto a música, que tem a ver. Na realidade, eu quero fazer uma homenagem ao Paulinho. Zé Cury, um grande abraço, meu amigo. Ao meu amigo Paulinho Pedra Azul, mineiro, bom arretado, que nos presenteou cantando no nosso CD, no primeiro CD, o CD Brinquedo, a música Sonho de Menino. E que, dentro daquilo que a gente fala de explorar o brincar, dá uma olhada o que eu pedi para fazer em relação a explorar além do som, além da letra, explorar essa imagem. Quer ver que legal? Olha Tá. só, a música diz assim, que quando eu era menino, eu via a lua saindo. Pensava assim, então, um dia eu vou lá. De jipe ou de caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu meu coração e trouxe outra emoção. E o sonho de menino voou, voou, é no primeiro CD. Sonho de menino, tá achando? Então é mais ou menos assim, quando eu era menino, eu via a lua saindo, pensava assim, então, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Cresceu. Opa, tô tentando aqui. Tentando A inverter, não gente está tem invertendo. 5 minutinhos, Edinho. Não achou, Renata? Então, e aí o que a gente está tentando passar com isso e pedindo para o pessoal? Olha só, eu posso cantar a música, eu posso declamar a música, eu É posso verdade. desenhar a música. Olha quantas linguagens importantes dentro Quantas desse contexto possibilidades, né? que eu posso explorar, né, dentro desse brincar, dentro dessa música, que é uma música que é espetacular. Então, eu tenho feito agora, nas minhas músicas, além de tentar fazer uma pequena animação, eu estou procurando fazer painéis, para que você Que tenha o quê? lindo. Mais estímulos em relação àquele brincar que é tão simples. Você falou que nós temos 5 minutos aí, realmente. Acho que nem menos, Acho, menos que 5, Edinho. então, ó, tem 30. Olha lá, ó. Para os meninos do planeta Terra, que sempre que eu converso com algum adulto, eles dizem que na infância já pensaram em ir à Lua, em como ir à Lua. Como eu, também em ter idade, sonhei acordado que eu estava indo para a Lua. E quando ganhei essa música, meu coração ficou arrepiado. Pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Ó o coração, cresceu meu coração e trouxe outra emoção. E o sonho de menino. Aí tá ótimo, Renata. Essa é uma Que poesia do Paulinho Pedra Azul que eu não lindo. poderia deixar de homenageá-lo. Que legal. Ai, lindo. Edinho, a gente está encerrando a live. Eu só queria deixar aí para o pessoal que o CIESP vai ter cursos. Nós vamos fazer cursos online. Inclusive, eu já tenho 2 cursos marcados em julho. A gente vai fazer pelo Google Meet. Então, vai ser um curso assim, virtual, mas com cara de presencial. E o pessoal pode estar se inscrevendo nos cursos. Onde vai ficar gravada essa live? Vai ficar gravada no YouTube do CIESP, então façam as inscrições lá. E Edinho, foi um prazer te conhecer, né? Um Voltei prazer. aqui à minha infância. Foi um bate-papo que eu nem vi a hora passar, porque
passou Voou, assim? voou. Voou como sonho de menino. Como Eu sonho também de menino, né? E que a espero gente que... possa realmente brincar, brincar, brincar muito mais e que a gente possa aliviar, né, todo esse peso que a gente tem passado com esse isolamento social. Então a live Eu, vai ficar gravada no Insta do Ciesp e também não se esqueçam de se inscrever aí, tá? legal, eu quero combinar com você um dia para a gente andar de carrinho de rolemã, dar um toque para a Isabel e para a Regina, agradecer pelo convite por estar nessa live, né? Para estarmos juntos nessa live aí. Elas são Acredito que demais, nós vamos gente. ter muito para parceirizar. Dá um toque na Isabel, na Regina, a Elas Silvia. estão aí. Então, a Então, Silvia, que faz contação de história, da Narizinho e tal, valeria muito a pena, de repente, você dar um dedo de prosa com ela e fazer uma live com ela que conhece tudo de Narizinho. Aliás, de ai, Narizinho não, de combinadíssimo. Emília, Olha, Regina, já temos outras espetacular. lives aqui, ó. A Silvia Queiroz é espetacular. Regina, um beijão, um prazerzão, muito obrigado. A gente tinha aí marcado também alguns cursos no Ciesp, mas em função da pandemia teve que cancelar. Isabel, muito legal. A Isabel é maluca. Todas as lives que eu faço, ela assiste. Eu falo É assim, pô, demais. você tá maluca? Às vezes você muda, não dá para mudar todas as lives, né? Tanta coisa, né? Que a Mas às gente é vezes a você mesma repete algumas pessoa. coisas. Mas como eu entendo ela, eu digo assim, uma das formas de aprendizado é a fixação através da repetição. Aliás, uma não, o primeiro aprendizado da criança perpassa pela fixação através da repetição. Por isso que a criança gosta de ouvir uma música, gostou, vai ouvir 100 vezes até gravar. E ela Outro pede dia, história também, viu, Edinho? Ela fica, história. conta de novo, conta de É, novo. é igual o Teletubby, né? De novo, de novo. Eu lembro das minhas sobrinhas, eu contava uma história, eu contava 10 vezes a mesma história, cada vez que a gente se encontrava, os meus sobrinhos. Conta de novo, era o mesmo, né? Então isso é fantástico. Edinho, vai Obrigado para fechar vocês a todos. live, o Instagram vai Tamo fechar, a junto. gente não consegue gravar. Um prazer Gente, contigo. obrigada, Edinho, obrigada. Obrigada ao Ciesp pelo convite mais uma vez. Amo fazer as lives do Ciesp. Pode ir lá no nosso Instagram, né? O meu é Renata Aguilar Educadora, do Edinho também. Edinho, qual que é o seu Instagram, Edinho? @Edinho Paraguaçu, com 2 Então, S. a gente tem que combinar Paraguaçu novas lives. E quem sabe um Vamos. curso juntos, hein? Pô, será um baita prazer. Porra, com certeza. Vamos arrepiar. Então tá bom. Tchau, Legal. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Edinho. Boa noite aí, Obrigada. galera. Bye, bye, Tchau. planeta. Tchau, tchau. Tchau.